Olá, meus queridos inscritos aqui no canal Professor Nilmar de Aquino. E hoje, dia 26 de agosto, iniciou o julgamento do processo administrativo, do procedimento administrativo que suspendeu o concurso do TJ. A sessão estava marcada para as 10 horas, 10 horas realmente não foi possível, houve uma pausa para o almoço e na retomada dos trabalhos, o início do julgamento ele foi pautado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, né? Devido ao adiantar da hora, eu estava com receio dele nem pautar esse julgamento hoje, mas devido à urgência do caso, foi iniciado, pelo menos, o julgamento do nosso caso hoje. Então, se você tem interesse de receber essa informação e também de saber os acontecimentos mais importantes na sessão de hoje do CNJ, assista o vídeo até o final e aí você tira suas próprias conclusões, beleza? Então, o pautado início do julgamento, ele realmente colocou em pauta esse julgamento do procedimento administrativo e ato contínuo, o presidente Luiz Roberto Barroso, deu a palavra ao conselheiro relator, Ulisses Rabaneda, né? O conselheiro, ele disse que requisitou informações junto ao Tribunal de Justiça e verificou que realmente há carência de vagas, que há intenção dessas vagas serem preenchidas, inclusive com a criação de novas vagas, e também que existe orçamento para tanto, né? Como a gente já está defendendo há muito tempo, existe uma determinação do próprio CNJ que o Tribunal de Justiça tem que preencher vagas de terceirizado e cedido de prefeitura, principalmente no interior do estado, né? Reduzindo esse número, que era muito elevado, até o máximo de 20%. Então, ele destacou isso, destacou também o parecer da Comissão Permanente de Eficiência Operacional do CNJ, que deu parecer pela improcedência do pedido dos requerentes, né? Destacando que não há, no caso em tela, direito subjetivo à nomeação, bem como o respeito que deve haver à autonomia dos tribunais, mas o conselheiro ratificou aqui no julgamento da liminar a sua liminar que ele próprio concedeu. No entendimento do conselheiro relator, houve uma arbitrária e motivada preterição dos candidatos, tá? E por ter essa plausibilidade do direito prejudicado dos requerentes, ele concedeu a liminar, defendendo então o perigo in mora que eles poderiam sofrer. Também falou em sobreposição de concursos. Devido a isso, ele concedeu a liminar suspendendo o concurso do TJ. Com todo o respeito que o conselheiro merece, né? Aliás, ele é conselheiro, né, do CNJ na vaga dos advogados, ele foi indicado pelo Conselho Federal da OAB, né? Ele é natural de Mato Grosso, se eu não me engano, de Cuiabá. Então, ele, com todo respeito que ele merece, eu não concordo com a posição dele. Data venha quem pensa o contrário. Ele até destacou um voto no Supremo, mas a preterição dos candidatos de forma arbitrária e motivada haveria se eles estivessem dentro do direito subjetivo à convocação, ou seja, dentro do número de vagas e fossem preteridos, aí sim, né? Ou se mesmo fora do número de vagas previsto no edital, eles tivessem a ordem de classificação preterida, o que não ocorreu diante do caso concreto. Beleza? Então, com todo respeito, o ministro, ele defendeu o seu ponto de vista e aí houve a palavra foi facultada a um outro conselheiro, que é ministro do TST, o conselheiro Guilherme Caputo. É exatamente isso, Guilherme Caputo, que é ministro do TST. O conselheiro Guilherme Caputo, ele disse que tendia até votar como relator, mas depois da explicação ali, da discussão sobre o caso, ele entendeu o seguinte, verificou a posição do TJ e entendeu que todos
da ampla concorrência foram chamados, né? Todos aqueles lá foram chamados, todos os candidatos. E todos os candidatos das cotas, dentro do percentual determinado em lei, também foram chamados. Então o TJ respeitou o número legal em relação aos cotistas, tá? Inclusive, o conselheiro disse, olha, eu fiquei agora com dúvida e vou pedir vistas. E, obviamente, foi pedido vistas e o julgamento não foi concluído na sessão de hoje. Todavia, meus caros, outros conselheiros pediram a palavra. Interessante ter uma conselheira que foi indicada pela Câmara dos Deputados como cidadã, né, compondo ali o pleno do CNJ, que é inclusive cearense. Ela se formou aqui na Universidade de Fortaleza, que é a conselheira Daiane Nogueira, tá? Eu, sinceramente, nem a conhecia, fiquei conhecendo na sessão de hoje. Ela lembrou que o concurso venceu no dia 17 de agosto. Ela lembrou ainda que o TJ precisa desse concurso de forma urgente. Inclusive, ela lembrou que há déficit de servidores no TJ do Estado do Ceará, esse déficit verificado em inspeção do próprio CNJ. Ela lembrou isso na sessão de hoje e lembrou também da autonomia dos tribunais de justiça, que criticou, de certa maneira, a liminar concedida, dizendo que tinha que ter muito cuidado na suspensão desse concurso porque prejudica a autonomia dos tribunais e a necessidade do órgão, né? E aí, depois que ela falou, o conselheiro Guilherme Guimarães Feliciano também pediu a palavra e disse que, tendo em vista a discussão, ele tinha até mudado de posição. Ele tendia a votar com o relator, mas depois da discussão da probabilidade do direito afirmado, né, o fumus boniuris, que é um dos requisitos da concessão da tutela provisória, né, ele disse que ficou mais em dúvida em relação ao caso e disse que ia estudar melhor durante esse período de vistas. E por fim, meus caros, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, ele, no meu entender, matou a questão, tá? Com todo o respeito a quem pensa em sentido contrário, o ministro Luiz Roberto Barroso disse lá, o Tribunal de Justiça não desrespeitou o número legal assegurado pelos cotistas, que representa 20% das vagas. Esse número, ele foi, obviamente, obedecido, foi assegurada a convocação dos candidatos cotistas dentro do número de vagas. No entender do Luiz Roberto Barroso, o que eu concordo plenamente, a questão de fundo aí é se saber se os candidatos que estão aprovados, mas fora do cadastro de reserva, têm direito subjetivo à nomeação ou não. E com todo respeito e consideração a quem pensa em contrário. No meu entendimento, mantenho desde o início, eu entendo que não há direito subjetivo. Isso segundo a própria jurisprudência do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, destacou que, no seu entendimento, a questão não era de índole racial. A questão não era essa. O número o número legal, né, assegurado aos cotistas, foi amplamente respeitado. Inclusive, o conselheiro Guilherme Guimarães Feliciano destacou que, no entender dele, o conselheiro Canuto também falou, e iria requisitar essa informação precisa do TJ, foi assegurado um número maior, um percentual maior para os cotistas. Então, os requerentes estavam fora do número legal assegurado aos cotistas, tá? E pleiteando, então, a sua convocação. No meu entender, isso é discricionariedade da administração. A administração não tem a obrigação de convocá-los. Mas, como houve o pedido de vista, o ministro Luiz Roberto Barroso requereu ao conselheiro, né, ministro Canuto, que na próxima sessão trouxesse o seu voto para que eles concluíssem o julgamento.
No meu modo de entender, nas entrelinhas e nas falas dos demais conselheiros, fora o relator, ficou claro ali que eles tendem, em sua maioria, a realmente derrubar a liminar concedida. Última informação é que a próxima sessão ordinária do STJ, a 12ª sessão, está marcada para o dia 16 de setembro. Deixa eu só confirmar aqui, realmente, dia 16 de setembro. Então, no dia 16 de setembro, pessoal, nós vamos ter a conclusão desse julgamento. Realmente se arrasta essa conclusão, houve pedido de vista, paciência, só nos resta continuar estudando. Hoje, na sessão, ficou claro, tem vaga, a carência realmente é grande, tem orçamento e tem vontade da administração de realizar o concurso. Resta a você fazer a sua parte e estudar. Quanto a mim, estou sempre à disposição para ajudar vocês no que for preciso e vocês já sabem. Vamos juntos até a posse. Chegou até aqui, deixa o teu like, compartilha as informações e vamos para cima desse concurso, meus caros. Forte abraço, até a próxima.